Olá pessoal, meu nome é João Lucas e hoje eu, juntamente com o restante do grupo, vamos apresentar sobre as microalgas como matéria-prima para a produção de biocombustíveis. E nesta apresentação iremos introduzir o assunto, explicar o que são as microalgas, detalhar suas etapas de cultivo, bem como os biocombustíveis obtidos e concluir com as principais vantagens e desvantagens e atualizações sobre o tema. A população mundial vem crescendo em uma velocidade cada vez maior, e estima-se que para o ano de 2050 haverá um crescimento em 32% da população e para 2100 em 53%, com relação ao ano de 2015, o que acarreta no aumento de demanda por água, energia, que será o foco da apresentação, e alimentos, os quais deverão ser produzidos de forma sustentável. A matriz energética mundial é constituída principalmente por fontes não renováveis, como petróleo, carvão mineral e gás natural, sendo apenas 15% constituída por fontes renováveis e sustentáveis. Já no Brasil, tem-se uma participação maior de fontes renováveis, que são responsáveis por 47,4% da matriz. Dentre as fontes renováveis, 7% é constituída por lixívia e outras, repartição onde está incluído o biodiesel, que representa 24,9% da mesma. Então, podemos concluir que o biodiesel representa apenas 1,74% da matriz energética brasileira. O biodiesel é um biocombustível derivado de óleos vegetais ou gordura animal que visa substituir parcial ou totalmente o diesel. E hoje as principais fontes de óleo são a soja, que domina em área cultivada, a canola e a palma, que domina em produção, sendo seu potencial produtivo cerca de 8 vezes maior do que o da soja. E tem-se como um dos principais desafios para a produção do biodiesel a busca por fontes alternativas de óleo que sejam de baixo custo e não comestíveis. E uma promissora fonte alternativa são as microalgas, que podem variar quanto ao seu potencial produtivo, e mesmo uma microalga de menor teor de óleo possui uma capacidade de produção cerca de 11 vezes maior do que a palma e 92 vezes maior do que a soja. Pensando na substituição total do diesel, o uso das microalgas se apresenta como um caminho promissor. Na revisão aqui referenciada, foi demonstrado que, caso os Estados Unidos utilizem 100% de biodiesel, seria necessário cultivar 61% de sua área com a cultura da palma, tornando uma opção inviável. Já com o cultivo de microalgas, seria necessário apenas 3% de sua área. As microalgas são micro-organismos unicelulares capazes de realizar fotossíntese, podendo ser procarióticas ou eucarióticas, que estão presentes em praticamente todos os ambientes aquáticos do mundo, doces ou salinos, e vivem de forma isolada ou em colônias. E como já comentado, existe uma grande diversidade de espécies de microalgas, e a sua escolha não deve ser baseada apenas no seu potencial produtivo, mas sim naquela que melhor se adapta no seu sistema de cultivo. Eu sou o Hugo, vamos falar então do cultivo dessas microalgas. Os processos de cultivos podem ser utilizados o autotrófico, o heterotrófico, o mixcotrófico e o fotoeletotrófico. No processo autotrófico, por exemplo, as algas elas vão utilizar a luz como fonte de energia e o carbono inorgânico, por exemplo, o CO2, como fonte de carbono. Já no cultivo heterotrófico, elas vão utilizar o carbono orgânico tanto como fonte de energia, tanto como fonte do carbono. Já no cultivo mixcotrófico, elas vão utilizar o carbono inorgânico e o carbono orgânico como fonte de carbono, e no caso vão utilizar a luz como fonte de energia. Já no fotoeletrotrófico, elas vão utilizar o carbono orgânico tanto como fonte de energia, tanto como fonte de carbono. Porém, elas vão necessitar que a luz esteja presente no processo. Indo agora para as tecnologias de cultivo, temos os fotobioreatores, que podem ser divididos em sistemas abertos e em sistemas fechados, que são os reatores. Os sistemas abertos são, por exemplo, os tanques, esse raceway e os lagos. Já nos sistemas fechados, existem os reatores tubulares, os reatores em placas, do tipo cônico, os piramidais e os fermentadores. Bom, eu sou o Arthur e agora a gente vai partir aqui para a parte de coleta e extração das algas para produzir esses biocombustíveis. Esse é um processo que pode chegar até 30% dos gastos totais dessa produção e existem variados métodos para fazer essa coleta. Entre os mais usados estão sedimentação, centrífuga, filtração e ultrafiltração, com tanques industriais para ultrafiltragem, filtragem e a centrífuga, e tanques de sedimentação para facilitar essa separação. Outros métodos de filtragens mais específicas e eletrocoagulação ou biofloculação estão sendo ainda estudados e validados para o processo industrial. Então, são métodos ainda alternativos. Existem alguns processos que auxiliam nessa coleta, como floculação e coagulação, com adição de aditivos químicos, ultrassom e micro-ondas também para auxiliar na separação das algas,
e o uso de temperatura e pressão, né, com autoclave, homogeneização a altas temperaturas e até a própria secagem para facilitar essa coleta. Essas algas precisam ser um pouco processadas, né, e o ideal é que sejam secas e desidratadas, porque a água é um componente que pode interferir um pouco na produção dos biocombustíveis a partir das algas. E o ideal também é que essa extração dos lipídios seja de lipídios específicos para biocombustíveis, que são os triacilgliceróis. E para que essa extração específica ocorra, é altamente dependente de quais solventes vão ser utilizados. Lipídios que não são tão desejados para biocombustíveis ainda podem ser usados como subprodutos para outras indústrias. Né? Mas para a gente ter noção exatamente de qual biocombustível, de qual lipídio, estamos trabalhando, o ideal é fazer a análise desses ácidos graxos, a análise e avaliação desses ácidos graxos. Bom, meu nome é Matheus e eu vou falar um pouco dos biocombustíveis. Então, depois de todos esses processos que a gente já viu, há uma gama de biocombustível que pode ser formada através da biomassa das microalgas. E o processo vai depender do biocombustível. Eu destaquei alguns que eu vou falar mais à frente. Aqui eu trouxe todos os processos e os biocombustíveis formados, mas eu não vou detalhar devido ao tempo. Falando dos mais importantes no contexto Brasil, né? Por exemplo, o bioetanol, vem da extração do amido de celulose, passam por uma hidrólise, que é a quebra desses polissacarídeos em açúcares menores, a fermentação, depois a destilação, que vai separar o bioetanol da água. Já o biometanol, né, o biometano, passa pelo processo da biodigestão, digestão anaeróbica, vai formar o biogás. Esse biogás, além de metano, ele contém CO2 e impurezas, que vão ser retirados através da purificação e vai formar o biometano. O biodiesel ele é formado pelo processo de transesterificação, que é adicionado ali no óleo um álcool, né, que pode ser metano ou etanol também, vai formar o biodiesel então e a glicerina. E a qualidade desse biodiesel está atrelada ao perfil dos ácidos graxos, que é o tamanho e o grau de insaturação. E isso vai estar relacionado lá na frente com a acetanagem, valores de iodo e saponificação, grau de insaturação do biodiesel, entre outros, né? E o biodiesel de microalga, ele contempla todas as especificações das normas tanto internacional quanto nacional. Então, ele pode ser usado e comercializado como biocombustível. E como que isso seria viável economicamente, né? No contexto de biorefinarias. Então, depois da extração ali, o óleo ele vai ser formado o biodiesel, né? A biomassa residual, ela tem ali pigmentos e carotenoides que tem muito valor agregado na indústria farmacêutica, de cosméticos. Contém proteínas para nutrição humana e animal, e os carboidratos ali vai formar o biogás e o etanol. Olá, o meu nome é Camille e eu vou estar apresentando agora as vantagens e desvantagens. Começando pelas vantagens, as microalgas precisam de menores áreas quando comparada às outras culturas agrícolas e também de menor quantidade de água, podendo ser utilizada até mesmo água marinha. E elas também têm alta taxa de biofixação de dióxido de carbono. Através da sua fotossíntese, elas conseguem diminuir o dióxido de carbono presente na atmosfera. E elas também completam seu ciclo em poucos dias, então elas duplicam essa biomassa várias vezes ao dia, o que favorece para uma produção de biodiesel em larga escala. Agora falando sobre as desvantagens, nós começamos pela possibilidade de contaminação dos sistemas, que é bastante prejudicial e nada interessante. E temos também o baixo valor na venda do combustível e o alto valor nos processos de extrações. E também elevada demanda de energia quando precisa da remoção da água das algas. E também, entre as desvantagens, nós temos que, no sistema de cultivo, se a microalga estiver sendo exposta a uma grande quantidade de luz, o crescimento dela vai ser reduzido. Então, o óleo que ela vai dispor, ele vai ser poliinsaturado, que é uma característica que aumenta a possibilidade de oxidação do seu armazenamento. Apresentando agora algumas matérias que nós encontramos, nós temos que as microalgas transgênicas são desenvolvidas para a produção de biodiesel. Então, uma pesquisadora, ela desenvolveu microalgas transgênicas, que, segundo a pesquisadora, para aumentar a capacidade de absorção de energia solar pela via desses organismos das microalgas, é possível levar à fixação de dióxido de carbono. Então, assim, elas conseguiriam produzir maior quantidade de moléculas orgânicas, como, por exemplo, carboidratos, que pode ser transformado em proteína, aminoácido e também em óleos, que seria favorável para a produção de biocombustível. E temos aqui também em outra matéria que as microalgas estavam sendo alimentadas com café, que seria aquela borra do café. Então, a gente toma, né, café normalmente no nosso dia a dia, e aquela borra, ela sempre vai para o lixo.
Então, alguns pesquisadores aproveitaram essa borra, transformando em material alimentício para as microalgas. E esse material ele é extremamente nutritivo, porque ele contém tudo o que as microalgas precisam para o seu desenvolvimento. Aqui as nossas referências e obrigada pela atenção.